Chegamos ao nosso segundo vídeo do canal e hoje tentando gravar aqui num ambiente externo, diante da natureza que Deus nos deu, tá bom? Hoje nós vamos falar da divisão interna da Bíblia. No vídeo anterior falei que a Bíblia é dividida no Antigo e no Novo Testamento, e agora a divisão interna. Mas antes de falar da divisão interna da Bíblia, falar que o que mais importante é toda a honra e toda a glória para Deus. No Evangelho de João, capítulo 3, versículo 30, está escrito: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Com palavras de João Batista para o Senhor Jesus Cristo, a referência a ele. E 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 16, está escrito: se eu anuncio o Evangelho, não tenho que me vangloriar, porque foi-me imposta essa obrigação. Ai de mim, se não anunciar o Evangelho. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 16. Então, falar um pouco de mim. No vídeo anterior falei onde eu nasci, onde eu moro e quem são meus pais. Hoje eu vou falar que minha esposa é a Jaqueline Sena, eu tenho um filho em comum com ela, que é o Igor Gabriel. Tenho mais dois filhos, o Júlio César, que é casado com a Rebeca, e o Hugo Luiz, que é casado com a Ana Carolina. Cada um me deu uma neta linda. O Júlio com a Rebeca me deram a Júlia e o Hugo com a Ana me deram a Celina. Os filhos são muito bem casados para a glória de Deus. Inclusive elas têm nomes bíblicos. Nomes bíblicos são Rebeca e Ana. Rebeca tem uma história linda na Bíblia, a esposa de Isaac. No futuro, nos próximos vídeos, nós vamos falar sobre isso. E tem a Ana, que é nada mais nada menos que a mãe do profeta Samuel. Então vamos direto ao ponto para não perder tempo. Divisão da Bíblia. A Bíblia é dividida em partes ali internas, que são os primeiros cinco livros são os livros da lei. E para que você possa memorizar o Antigo Testamento, você pode ter a seguinte técnica: 5, 12, 5, 5, 12. 5 livros da lei, que é a Torá, 12 livros históricos, 5 livros poéticos, 5 livros de profetas maiores e 12 de profetas menores. O último livro da Bíblia no Antigo Testamento é o livro de Malaquias. No Novo Testamento nós temos os 4 evangelhos, o Atos dos Apóstolos, que é o livro histórico da igreja, mais ou menos os primeiros 40 anos da igreja, em que tem a descida do Espírito Santo. Depois nós temos 13 cartas paulinas, ou seja, as epístolas do apóstolo Paulo. Depois temos 8 cartas gerais. E por final nós temos o Apocalipse, que é o livro da revelação. E isso nós temos aí essas divisões, que são 4 evangelhos, um livro da história da igreja, 13 cartas paulinas, 8 cartas gerais e o Apocalipse, totalizando assim 27 livros no Novo Testamento, um total de 66 livros na Bíblia de uma maneira geral. Okay? Nos próximos vídeos nós vamos começar a falar um pouco sobre Gênesis, depois sobre os evangelhos, para não ficar muito cansativo. Espero, pela glória de Deus, que esse áudio fique bom, para que todos possam me acompanhar nesse canal. Aperte o sininho para que todas as vezes que eu postar um vídeo você tenha acesso aos vídeos. Quem puder compartilhar esse vídeo com pelo menos uma pessoa, para a gente proclamar a palavra de Deus. Versículo do dia. O versículo do dia vai ser Romanos capítulo 6, versículo 23, que faz parte das epístolas do apóstolo Paulo. E está escrito: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Você pode ver que o apóstolo Paulo fala de eternidade. Baseado em que ele fala da eternidade, que é o dom de Cristo. No Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, que é o texto áureo da Bíblia, está escrito assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, o objetivo aqui entre eu e você, e como temos Deus como centro, Jesus Cristo como centro, o Espírito Santo como centro, é que você saiba que Jesus é o seu Senhor e o único suficiente Salvador. Estou tentando falar um pouco mais rápido, que o vídeo não fique tão longo, crendo que vai dar tudo certo nos próximos vídeos, falar um pouco sobre Gênesis, falar um pouco sobre o Evangelho de Mateus. Ok? Espero que tenha dado tudo certo. Desejo a todos que fiquem com a paz de Deus, que excede todo entendimento, para você e para a sua família. Até o próximo vídeo.